Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu apresento nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de novembro de 2025, primeiro domingo do Advento, no ano litúrgico A, cuja cor é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui com esse objeto no pescoço, né? E também os óculos. A cor, então, é roxa, cor dos paramentos litúrgicos, e no rito temos a missa própria com o creio e o prefácio primeiro do Advento. Hoje omite-se a festa de Santo André Apóstolo. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículos do 1º ao 5º. Depois eu vou explicar um pouco sobre o Advento. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que leitura linda do profeta Isaías. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 121, na Bíblia Vulgata, ou 122 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão, versículo 1º. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Repitamos: que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel e as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Repitamos: que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos do 11 ao 14a. Irmãos, vós sabeis em que tempos estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades,
nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 44. Aleluia, 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 aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. E a vossa salvação nos concedei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às explicações sobre este dia. É o primeiro domingo do Advento. Vamos saber as explicações principais. Olha, inclusive tem a bênção da coroa do Advento nesse dia. Tem o acendimento da primeira vela do Advento. E uma explicação é esta. Com a chegada do Advento, inicia-se um novo ano litúrgico na Igreja de Cristo. Ao fazer memória da vinda de Cristo, o tempo do Advento é convite à vigilância. Estar vigilante significa ter consciência da liberdade que Deus nos concede e orientar nossas atitudes em busca da justiça do reino. Fiquem vigiando, é o alerta que o Evangelho nos faz, pois não sabemos a hora em que ele vai chegar. O Senhor nos ajude a sermos perseverantes na escuta e na vivência do Evangelho. Olha, começa o novo ano litúrgico, é o ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Mateus. Olha, neste domingo, segundo o anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, em texto do Frei Jean Paulo Andrade, da Ordem dos Frades Menores, neste domingo o Evangelho de São Mateus nos chama à vigilância e à esperança em meio à incerteza da vida. Neste mundo em constante mudança e imprevisibilidade, somos desafiados a encontrar significado e a nutrir uma fé firme no Senhor Jesus. Ele nos lembra dos dias de Noé, quando as pessoas viviam despreocupadas até que o dilúvio as surpreendeu. Ele compara essa situação com a vinda do Filho do Homem, alertando-nos para estarmos preparados e vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora em que ele retornará. O Advento é um tempo de esperança em que devemos confiar na fidelidade de Deus e em sua promessa de que o reino se realizará. Que o Advento seja um tempo de renovação espiritual, enquanto esperamos com alegria o nascimento do Salvador. O Advento é uma preparação para o Natal, né? Aqui temos mais uma reflexão sobre Mateus 24, versículos do 37 ao 44, no livro Palavra e Vida. É uma oração, a leitura orante.
Leitura. Vigiai, pois, não sabeis a hora em que virá o Senhor. É a leitura que nós devemos fazer na leitura orante. Meditação. Esse trecho do Evangelho, oferecido para a nossa reflexão no primeiro domingo do Advento, nos faz pensar na preparação espiritual que devemos fazer para o Natal. Para isto, devemos vivenciar a presença de Jesus, que vem ao nosso encontro continuamente nas pessoas que se aproximam de nós, as quais devemos acolher sem fazer distinção e da melhor maneira. Oração. Senhor, neste início de Advento, dai-nos a graça de ficar vigilantes para amar a todos à nossa volta, principalmente na nossa casa. Ação. Não desperdiçarei a oportunidade de receber a salvação, atendendo bem quem se aproximar de mim. No livro Dia a Dia com o Evangelho também tem reflexão sobre este texto. Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 44. Os contemporâneos de Noé viviam o seu dia a dia de modo despreocupado, até que foram surpreendidos e levados pelo dilúvio. Jesus se serve dessa passagem da Escritura para convidar-nos a estar sempre preparados. A figura do ladrão que vem quando menos se espera é outro recurso que Jesus usa para nos dizer: vigiai. A incerteza da hora é a nossa única certeza. Por isso convém aplicar nossos dons, isto é, a saúde, o tempo de vida, a vida. Isso são os dons que nós temos. Saúde, o tempo, a vida, em coisas realmente importantes para Deus e para o próximo. Em nossa caminhada cristã não podemos relaxar, precisamos estar despertos e atentos para acolher o Senhor quando Ele vier. Para toda pessoa, esse momento é a hora da morte. Esse tema é essencial à condição humana e, portanto, ao cristianismo, que nos ensina a viver e morrer como filhos de Deus. Vamos agora saber dos santos do dia. Hoje seria a festa de Santo André, mas como é o primeiro domingo do Advento, omite-se essa festa. Ele foi apóstolo e irmão de São Pedro, foi o primeiro a receber o chamado de Jesus, morreu crucificado em Pátras depois de pregar o Evangelho em Acaia e outras regiões da Grécia. De acordo com o site da Canção Nova Comunidade Católica, André nasceu em Betsaida no tempo de Jesus. De início foi discípulo de São João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus, Jesus, e com São João Evangelista começou a segui-lo. É reconhecido pela liturgia como o protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, este exclamou: eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Cristo. Santo André expressa-se no Evangelho como ponte do Salvador, porque é ele quem se coloca entre seu irmão Simão e Jesus. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor, voltando às suas ocupações de pescadores. Dias depois, Jesus passava pelo lago de Tiberíades e, avistando os irmãos, pediu que eles o seguissem definitivamente. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Deu-se, a partir destas palavras, o chamamento oficial de André como apóstolo junto com seu irmão Pedro. A primeira menção de André em Episódios é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus interpela Felipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão, e André intervém dizendo: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?
Conta a tradição que depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, André foi pregar o evangelho na região dos mares Cáspio e Negro, a fim de levar a palavra pelo mundo afora. Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, sendo martirizado numa cruz em forma de X por volta do ano 60, a qual recebeu do santo este elogio: salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu mestre, o Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Olha, muito interessante, tem até a oração de Santo André. Em forma de X foste testemunha de nosso Senhor e Salvador, que nós também possamos dar testemunho ao nosso modo de todo o coração. Perpetuai a fé cristã nos lugares mais remotos e divergentes. Aumentai a fé naqueles que estão enfraquecidos e renovai os costumes cristãos. Amém. Santo do dia 30 de novembro, São Tudual. Tudual foi abade e bispo do século VII, quando morreu. Foi o primeiro bispo de Tréguier, na Bretanha Menor, França. Construiu ali diversos mosteiros. Santo do dia 30 de novembro, São Cuthbert do Maine. Foi um presbítero e também foi mártir. Morreu em 1577. Convertido ao catolicismo, foi ordenado sacerdote. Exercia seu ministério na Inglaterra quando foi descoberto e condenado à morte no reinado de Elizabeth I. Santo do dia 30 de novembro é São Galgano Guidot. São Galgano Guidot, eremita, morreu em 1181. Após uma juventude devassa, viveu como penitente numa ermida sobre o monte Siepe, na Toscana, Itália. Então tinha uma vida devassa, arrependeu-se, se converteu e virou santo. Santo do dia 30 de novembro, São Tadeu Liu Hui Ting, presbítero e mártir. Morreu em 1823. Depois de suportar suplícios e mais de 2 anos de cárcere, morreu estrangulado em Kuxian, na China. Santo do dia 30 de novembro, São José Marchand, presbítero e mártir. Morreu em 1835. Foi sacerdote da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que no tempo do imperador Ming foi condenado aos suplícios dos 100 açoites em Hue, no Vietnã. Bem-aventurado do dia 30 de novembro é o Beato João de Varcelas, sacerdote. Morreu em 1283. Foi mestre-geral da Ordem Dominicana e divulgou empenhadamente a devoção ao santo nome de Jesus. Bem-aventurado no dia 30 de novembro é o Beato Frederico de Ratisbona, religioso. Morreu em 1329. Da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, exerceu o ofício de carpinteiro. Brilhou por seu fervor na oração, obediência e caridade. Bem-aventurado do dia 30 de novembro é o Beato Alexandre Crown, presbítero e mártir. Morreu em 1586. Foi preso por exercer o ministério sacerdotal na Inglaterra. Foi enforcado e esquartejado no reinado de Elizabeth I. Meu Deus do céu, o que essa rainha fez com os católicos, hein? Bem-aventurado do dia 30 de novembro é o Beato Luiz Roque Guientiaguer, presbítero e mártir. Foi morto em 1941. Foi executado perto de Munique, na Alemanha, no tempo da ocupação militar da Polônia. Beato Luiz Roque Guientiaguer, rogai por nós junto a Deus. É o que nós pedimos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus: vinde, Senhor Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado.